estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. É uma ocasião, apesar de saber que não é um dia mais santo que o outro, mas nós sabemos que é um dia que nós celebramos o mais importante evento da fé cristã, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Porque, como o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Mas uma vez que Ele está vivo, então nós podemos ter certeza que de fato Ele é o Senhor e que nós então vamos ver eternamente com Ele. João capítulo 19, nós vamos estar vendo aqui um pouco sobre a crucificação do Senhor Jesus. Então eu vou estar pregando principalmente a partir do texto de João 19, mas em alguns momentos nós vamos dar uma olhada naquilo que outros evangelistas também falam sobre esse momento. Então abra em João 19 a partir do versículo 10. João 19 a partir do versículo 10. Todos acharam? O texto diz assim: Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tem poder para te crucificar, que tem poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: Se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, lugar chamado Litóstratos, em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele as costas de sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: Que escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes, sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Até aqui. Senhor, obrigado por mais este culto, ó Pai. Obrigado porque teu amado Filho, Jesus Cristo, morreu numa cruz por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Que nós possamos, nesse momento, Senhor, aprender juntos da tua palavra para viver de acordo com ela. Por isso nós oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos 2 eventos principais: Jesus em Pilatos e Jesus na cruz. E queria refletir com os irmãos acerca de algumas verdades que nós aprendemos nesse texto aqui, nessa narrativa da crucificação do Senhor Jesus. E a primeira delas, que nós encontramos nos versículos 12 e 13, diz respeito a qual a nossa reação diante de quem Cristo é. Nós vemos aqui que Pilatos, ele tentou soltar Jesus, ele reconheceu a inocência de Jesus, ele reconheceu que Cristo não havia cometido crime algum, como ele mesmo diz no versículo 6, porque eu nenhum crime acho nele. Então ele sabia que Cristo era inocente, mas por temor de homens, por medo de perder sua posição de prestígio, ele então entregou Cristo para ser crucificado, mesmo sabendo que ele não deveria, porque ele era inocente.
Nós vemos aqui então que ele tinha um entendimento intelectual correto acerca de quem era Jesus, ao menos no sentido da sua inocência, mas não teve uma atitude correta diante dele. Isso nos leva a refletir que não basta nós termos o entendimento correto de quem é Cristo, intelectualmente correto de quem é Cristo, se nós não tivermos uma atitude correta para com Ele. Se diante de Jesus nós não nos submetermos a Ele, nós não tivermos uma atitude correta, de nada adianta. Lá em Tiago vai dizer, né, que até os demônios creem e tremem, porque de nada adianta, meus irmãos, nós realmente sabermos quem é Jesus, se nós então estamos contra Ele, como foi o caso de Pilatos. E essa atitude de Pilatos também nos leva a refletir se nós também estamos agindo de maneira parecida, porque ele, por temor a homens, por temor de César, que de perder sua posição, ele então se colocou contra Jesus. Será que nós também não temos muitas vezes deixado de obedecer ao Senhor, deixado de evangelizar, de anunciar o Evangelho de Cristo às pessoas por medo do que os outros vão pensar, por medo, por temor de outros homens? Será que nós muitas vezes não agimos dessa maneira também? Nós não temos medo de obedecer a palavra do Senhor, também por medo de ser zombado pelas pessoas, ou talvez de perder a nossa posição, ou de que as pessoas tenham uma visão diferente sobre nós? Nós temos que examinar nosso coração para ver se de fato nós estamos agindo como Pilatos nesse momento também, indo contra o Senhor, mesmo sabendo quem Ele é, por temor, por medo de outras pessoas. E o que nós vemos também aqui nesse texto de Jesus e Pilatos é a soberania de Deus. Nós vemos isso nos versículos 10 a 16. Disse depois Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então nós vemos que mesmo nesse momento da cruz, Deus estava no controle. Pilatos achava que ele que tinha a decisão nas suas mãos, ele tinha o controle, mas na verdade Jesus fala: não, você só tem poder porque foi dado algo. E nós vemos também a soberania de Deus agindo aqui, porque Pilatos ele tentou soltar Jesus, não apenas uma vez, mas o texto diz que mais uma vez ele tentou soltar Jesus, mas o desígnio de Deus de que Cristo deveria morrer por nossos pecados prevaleceu, ainda que o próprio Pilatos, de acordo com ele mesmo, tinha poder para soltá-lo, e ele não soltou, mesmo que ele tentou, mas ele crucificou Jesus, porque esse era o desígnio eterno de Deus. Nós vemos que aqui, que os homens eles são responsáveis de fato por aquilo que eles fizeram com Jesus. Eles pecaram com o Senhor, eles entregaram Jesus, mas mesmo assim Deus toda a maldade deles para que a sua vontade fosse feita. Assim como aconteceu lá com José e seus irmãos, que José depois ele disse que vocês intentaram para o mal, mas Deus tentou isso para o bem. Ele tornou o mal deles um bem muito maior. E essa verdade de que Deus ele é soberano, que Ele é Senhor, ela deve nos trazer consolo, ela deve nos fazer descansar no poder de Deus, porque de fato Ele está no controle de todas as coisas, e a vontade dele é boa, agradável e perfeita, e Ele nos ama, e nós somos seus filhos, nós podemos descansar essa verdade de Deus soberano, que Ele está no controle, independente de quem se levante contra Ele, de que os homens tenham planos que vão ser contrários ao contrário do desígnio do Senhor, a vontade dele, que nós sabemos que é boa, agradável e perfeita, ela prevalecerá. Então nós podemos, como disse também um cantor cristão, descansar no poder de Deus, e estar sempre firme sabendo que Ele está no controle. Foi isso que aconteceu aqui na cruz de Cristo. A cruz, e nós vamos ver isso mais para frente, ela não foi um acidente, ela não pegou Deus de surpresa. Na verdade, isso já está nos planos eternos de Deus. Ele já tinha planejado que Jesus Cristo iria morrer pelos nossos pecados desde toda a eternidade. Nós vemos também, após isso, que Cristo ele é crucificado. Então Pilatos entrega Jesus para ser crucificado, os soldados vão e
crucificam ele, colocam na cruz, no Monte Calvário. E queria destacar um detalhe aqui que o texto diz, que João não vai nos esclarecer isso, mas outros evangelistas vão nos dar mais detalhes, que é sobre a obra da graça de Deus nesse momento. Que o João diz aqui no versículo 18, que com ele estavam outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E essa informação aqui nos mostra a graça de Deus operando aqui, mesmo nesse momento de Jesus sendo crucificado, dele sendo zombado, humilhado. Nós vemos a graça de Deus operando, porque nos outros evangelhos nós vemos que esses outros dois, eles eram criminosos, eram ladrões, salteadores. Quando nós olhamos para a cruz, para a crucificação, nós vemos que essa não era uma pena para qualquer um. A cruz era reservada para os piores. Ela era um dos piores métodos de tortura e de morte que já existiram. Ela era reservada para gente ruim mesmo, para criminosos, para os piores. Então nós temos aqui dois ladrões, dois criminosos que mereciam estar lá. E Mateus vai dizer algo além, que esses dois, além de terem cometido crimes e estarem lá na cruz, os dois zombavam de Jesus. Os dois que estavam ali estavam zombando o Senhor Jesus na cruz. Só que Lucas adiciona um detalhe, que um desses dois, nesse momento, esse tendo zombado de Jesus também, ele reconhece que Jesus é Senhor, ele reconhece que Jesus é Rei. Ele diz assim: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. E o próprio Jesus assegura a ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós vemos aqui a graça de Deus operando, salvando o pecador, culpado, merecedor do que estava acontecendo com ele lá na cruz. Mas então Cristo salva ele. Alguém que há pouco tempo continuou zombando o próprio Jesus foi salvo. Porque é isso que a cruz significa, a graça de Deus. É Deus que veio para nos salvar dos nossos pecados, para nos redimir. E é isso que ele fez aqui. Nós vemos também a graça de Deus operando na própria multidão que crucificou o Senhor Jesus. Essa multidão que, quando Pilatos perguntou se vocês querem que solte Jesus ou Barrabás, eles disseram Barrabás. E o que vocês querem sobre Jesus? Crucificam. Essa multidão que estava ali, que rejeitou o seu rei, rejeitou o seu Senhor, crucificou o próprio Deus encarnado. Essa multidão que cometeu o pior crime da história humana, nós vemos lá no livro de Atos que 50 dias depois da ressurreição de Jesus, ou melhor, 50 dias depois da Páscoa, o Pentecostes, que Pedro pregou essa multidão, disse: olha, vocês crucificaram esse que Deus tornou Senhor e Cristo. E diz que cerca de 3 mil almas se converteram naquele dia e se tornaram a primeira igreja lá em Jerusalém. Esse povo aqui, que crucificou o seu Senhor, foi transformado, foi salvo. E nós vemos que foi uma transformação tão profunda que a união que eles tinham era tamanho que não se vê igual. A ponto de que eles vendiam tudo e repartiam entre eles, estavam todos os dias juntos ali. Então nós vemos que de fato a graça de Deus operou nesse ladrão que estava crucificado com o Senhor Jesus, e operou também em muitos dessa multidão que rejeitaram o seu Senhor e depois foram salvos por ele. E isso é a obra da graça de Deus. Nós vemos também que uma informação que João vai repetir 4 vezes aqui no texto, diretamente 3 e uma indiretamente, é que essas coisas que aconteceram com o Senhor Jesus, elas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. No versículo 24, 28 e nos versículos 36 e 37 ele declara que tudo isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Então ele vai dizer que quando os soldados repartiram as suas vestes, há um cumprimento de Salmo 22, quando Jesus disse que ele tinha sede, e eles deram vinagre, isso é um cumprimento de Salmo 69. E quando diz que as pernas dele não foram quebradas, isso é um cumprimento do texto lá de Êxodo 12, que fala sobre o Cordeiro da Páscoa. Então isso nos mostra que tudo aquilo que aconteceu com Jesus aqui já foi profetizado, já foi anunciado no Antigo Testamento. E isso nos mostra então que em todas as Escrituras,
desde Gênesis até Apocalipse, Cristo é o centro. Ele é revelado desde as primeiras páginas de Gênesis. Algumas pessoas têm um entendimento errado de que Jesus ele só é revelado no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é a parte que fala de Jesus. O Antigo Testamento fala de Israel, da glória de Deus, salvando o povo. Mas não é isso. Na verdade, desde o Antigo Testamento, Jesus é o centro. Ele é anunciado em todas as Escrituras. Ele diz lá em João 5, que as Escrituras de mim testificam. E quando ele ressuscita lá, quando ele vai falar com os seus discípulos, ele vai dizer que eles eram necios e tardos de entendimento para compreender tudo aquilo que as Escrituras disseram. E ele começando, desde Moisés, em todos os profetas mostravam aquilo que estava escrito a respeito dele. Então, desde quando o homem peca, lá em Gênesis 3, Deus já promete. Deus fala para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele estava anunciando já que o descendente da mulher, o Senhor Jesus, que viria depois, iria pisar na cabeça da serpente, ia destruir aquilo que o diabo veio fazer, destruir o pecado, reverter os efeitos da queda. Isso aconteceu aqui na cruz, quando ele morreu pelos nossos pecados. E essa obra de Deus, de Cristo na cruz, ela não pegou Deus de surpresa. Deus não planejou enviar Jesus depois que o homem pecou. Não. Lá em 1 Pedro 1,20 diz que o sangue de Cristo era conhecido desde antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse 13 nos fala do Cordeiro que foi antes da fundação do mundo. Então, isso estava nos planos eternos de Deus. Então, todas as Escrituras nos falam de Jesus, desde Gênesis até Apocalipse. E, diante disso, é muito interessante a citação que ele faz no versículo 36, porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Porque é bem provável que João aqui esteja citando o texto lá de Êxodo do Cordeiro. Então, nós vemos aqui essa associação. Aquilo que a Páscoa significava lá para os judeus, que Deus veio libertar o seu povo e que era necessário que o cordeiro fosse morto para que o primogênito não morresse. É o que Cristo veio fazer. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro lá que era morto apontava para Cristo, porque ele é o cordeiro por cuja morte nós temos vida, assim como aqueles primogênitos do Egito. O próprio Deus que passou, o próprio Deus que enviou a praga. Assim também nós éramos merecedores da ira de Deus. Nós éramos merecedores do castigo de Deus. Mas Cristo, que nunca pecou, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Ele esgotou na cruz todo o castigo, toda a ira de Deus que nós merecíamos, para que nós pudéssemos ter vida. Pelo sangue dele, nós então não vamos perecer, mas ter vida eterna. Todo aquele que nele crê, todo aquele que nele confia. Por isso, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 5, que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aquilo que aquela festa representava o povo de Israel, é o que Cristo é para nós. A libertação da servidão do pecado, do domínio das trevas. Nós agora temos vida eterna, fazemos parte do povo de Deus, redimido para pertencer ao Senhor. E o texto ele vai prosseguir aqui com as últimas palavras de Cristo na cruz, prestes a ele entregar a sua vida, terminar a sua obra aqui na cruz. Ele vai dizer duas frases muito importantes aqui, no versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então Jesus disse: está consumado. Essa frase é um brado de triunfo de Cristo, que ele está dizendo que a sua obra redentora foi terminada. Tudo aquilo que ele tinha que fazer, ele fez para nos salvar. E diante dessa obra consumada, nós entendemos então que tudo aquilo que era necessário para a nossa redenção foi efetuado por Jesus na cruz. Nada mais é necessário. Os sacrifícios então de animais cessaram aqui, porque Cristo já fez tudo que era necessário.
Por isso não somos nós que temos que nos salvar nós mesmos. Não é por aquilo que nós fazemos, pelas nossas obras, porque a obra de Cristo já foi consumada, Ele já fez tudo. Todo aquele que crê em Cristo é beneficiado por essa obra já terminada. Então, muitas pessoas tentam acrescentar outras coisas na obra de Cristo. As pessoas dizem que para ser salvo você tem que guardar determinados dias, você tem que se chegar a outros mediadores, a outras pessoas, você precisa fazer determinadas obras, mas a obra de Cristo é suficiente para nos salvar. Ele já fez tudo que era necessário. E essa expressão aqui, está consumada, é uma expressão que é usada para quando algo já estava totalmente pago. Então é como se Jesus estivesse dizendo que os preços dos nossos pecados foi plenamente pago por Ele na cruz, de uma vez por todas. Como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, ele diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A cédula aqui é um escrito de dívida que era contra nós. Cristo cravou-a na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados de uma vez por todas. Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E essa frasinha que diz que Jesus entregou o Espírito é muito importante também, porque ela mostra que Jesus ele é Senhor da vida, Ele é o dono da vida, Ele é o próprio Deus. Por quê? Porque Ele mesmo entregou sua vida. Não foram os soldados que mataram Jesus, não foi nem mesmo a cruz que tirou a sua vida, mas Ele mesmo a entregou. Ele, ao entregar o Espírito, Ele rendeu sua vida, mostrando que Ele é Senhor até mesmo sobre a vida. E mesmo naquela cruz, humilhado, sendo zombado, pendurado no madeiro, Ele ainda é o próprio Deus, que sustenta todo o universo. E é Ele também que dá e tira a vida, e Ele mesmo entregou sua própria vida. E nós vemos isso também pelo fato de que a crucificação era uma morte muito lenta, muito demorada. As pessoas ficavam dias na cruz até morrer. Porque a crucificação era uma morte por asfixia. E a pessoa que era crucificada, ela ficava pendurada na cruz, e para respirar ela tinha que se erguer para poder puxar o ar, e para isso ela era sustentada pelas suas pernas e os braços que estavam perfurados, e então puxava o ar, até chegar um momento que o corpo não aguentava mais, de exaustão, e ela morria por asfixia. Isso era muito lento e doloroso, tanto que para adiantar essa morte, para que os corpos não ficassem aqui no dia de sábado, eles quebraram os ossos das pernas que os outros dois estavam com ele, para adiantar esse processo da morte. Mas Jesus não, Ele entregou a sua vida. Ele ficou lá esse tempo na cruz, 3 horas na cruz, e entregou a sua vida e morreu, enquanto os outros foi necessário que quebrasse as suas pernas. Isso também que nós vimos cumpre a profecia, assim, que Ele é o cumprimento daquele cordeiro lá da Páscoa, que também não tinha suas pernas quebradas. E isso foi tão impactante, essa maneira que o próprio Jesus entregou sua vida, que lá no Evangelho de Marcos vai dizer que um dos soldados, vendo a maneira como ele expirou, como ele entregou sua vida, ele declarou que verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Ele viu que ele tinha autoridade sobre a vida e a morte. Jesus é o Senhor. Pedro, quando ele vai pregar para os judeus lá em Atos, vai dizer assim: vocês mataram o autor da vida, o príncipe da vida. Ou seja, esse Jesus que vocês crucificaram é o próprio autor, Ele é o Senhor da vida. E sendo assim, nós vemos que Ele é o próprio Deus, porque vários textos lá do Antigo Testamento vão dizer que só Deus dá e tira a vida. Lá em 1 Samuel vai dizer isso, em Deuteronômio, se não me engano, 32 vai dizer isso também. Então, Ele é o próprio Deus. Mesmo na cruz, mesmo humilhado, Ele não deixou de ser o Senhor sobre todas as coisas. Eternamente, o único Deus com o Pai e com o Espírito Santo. E mesmo lá humilhado, Ele permaneceu como Senhor soberano. E como Senhor da vida, dono da vida,
a morte também não prevaleceu sobre ele. E 3 dias depois ele ressuscitou e vive, está vivo eternamente. E é pelo fato de que ele está vivo e que ele entregou a sua vida por nós, morrendo em nosso lugar, que ele é Senhor da vida, é que nós também temos certeza de que nós vamos viver eternamente com ele. Nós temos certeza de que ele nos deu a vida eterna e que não apenas ele ressuscitou, mas por ocasião da sua vida nós também ressuscitaremos com ele e teremos um corpo glorioso assim como o seu, porque Jesus, ele era nosso representante na cruz. Quando ele morreu, nós também morremos com ele lá. Nossa velha natureza foi com ele crucificado, como Paulo fala lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Vai dizer lá em Efésios que ele nos vivificou com Cristo e nos fez assentar juntamente com ele nos lugares celestiais. Então a ressurreição de Cristo, que nós lembramos hoje, é a garantia da vida eterna, é a garantia de todo aquele que confia em Cristo, que está em Cristo pela fé, vai viver eternamente com ele e podemos ter plena certeza e confiança de que um dia ele virá para nos buscar. E é somente por causa dessa obra de Cristo, morrendo na cruz por nossos pecados e ressuscitando por nossa justificação, é que nós então podemos ter salvação, podemos ter vida eterna. Essa obra consumada já de Jesus na cruz. Amém? Amém. Essa mensagem que eu trazer nessa manhã, nós possamos então ser gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez e anunciar essa mensagem, anunciar o que Cristo fez por nós a todas as pessoas. Amém? Amém.